Boa tarde, tudo bem com vocês? Mais um encontro, mais um conteúdo. Ótimo, graças a Deus está dando certo. Nós vamos continuar com a aula de radiologia odontológica e hoje nós vamos falar agora nesse momento sobre filmes odontológicos. O filme ele vai ser muito utilizado, né? Ele está perdendo, a imagem digital está tomando conta, o investimento ainda é muito alto, muito caro, então só os grandes mesmo que estão digitalizando. Os pequenos ainda continuam com o sistema analógico, o sistema de filmes, né? Então o registro final da imagem vai ser a radiografia. Ela que é o veredito se a sua radiografia está ideal, se o tratamento que o paciente está sendo submetido está ideal, se ele vai servir como planejamento para o futuro do tratamento. Então, quer dizer, é a base, gravar imagens através da luz e dos raios-x. O raio-x odontológico, o filme vai ser sensibilizado, em alguns dos casos, diretamente pelo raio-x, diferente do raio-x médico, que ele é sensibilizado pela luz proveniente dos ecrãs. O filme tem muito pouca sensibilidade ao raio-x. E por isso que em geral são utilizadas as telas intensificadoras, que são os ecrãs, que absorvem raio-x e emitem luz. Como o filme é muito mais sensível à luz, então com pouca radiação você sensibiliza o filme. No raio-x odontológico, principalmente nas intraorais, nas radiografias que o filme é colocado dentro da cavidade bucal, eu não posso colocar volume. Então o filme ele é só envolto num papel preto e num plástico. Então ele vai ser sensibilizado diretamente pelo raio-x. Ele não tem um ecrã nele. Então nós vamos entender o porquê que acontece, e essa sensibilização também não pode ser uma coisa absurda, porque o paciente não sofra os danos da proteção radiológica. Então, independente de qual filme que seja ele para área médica ou odontológica, certo? Ele possui uma base, a emulsão, que é a parte nobre dele. Para fazer essa união entre emulsão e base, eu tenho uma camada adesiva e tenho uma camada protetora que protege essa emulsão, a parte nobre dele. Então, se eu pegar uma película de filme e fizer um corte transversal nele, eu tenho a base como se fosse um sanduíche, certo? Nas duas extremidades da base eu tenho a camada adesiva, nas duas extremidades ainda eu tenho a emulsão, que é a parte nobre, e depois eu tenho uma camada de recobrimento, que é a camada de revestimento, a camada protetora. Ele tem que ser flexível, certo? Ele tem que ser flexível, então essa base aqui, antigamente era de celulose, hoje é de poliéster, é plástico, ele dá uma certa rigidez, mas com uma certa flexibilidade. Foi substituída a celulose foi substituída pelo poliéster, pelo risco de incêndio, né? Que a celulose é altamente inflamável. E a emulsão, que é a parte nobre, onde estão contidos os haletos, os brometos de prata, aglutinados numa base gelatinosa. A camada adesiva para fazer a união deles e a camada do recobrimento, do revestimento, para que a emulsão não sofra nenhum dano ao manuseio do filme radiológico no interior da câmara escura ou na hora do processamento em si. Então aqui tem uma parte que fala sobre cada camada, né? O que compõe, as particularidades, características de cada camada. A base do revestimento protege a emulsão contra rachaduras e ranhuras ao manuseio. A base, o suporte do filme, é o que vai dar estabilidade. A emulsão, que é a parte nobre, certo?
por ele ter uma gelatina, então não é... Vocês sabem de que é feita a gelatina, né? Ela é de base animal. Então o gado, a Kodak, por exemplo, tem uma região onde ela possui uma criação de animais com uma alimentação balanceada, para não interferir futuramente na hora que você vai utilizar partes desse animal para fazer a gelatina. E a camada adesiva, que nós já falamos, que une a base a emulsão. Então, teoricamente, é isso aqui. Uma película, certo? No seu interior, cristais de prata, que são sensíveis à luz e ao raio-x. Muito mais sensível à luz do que ao raio-x. Mas os aletos de prata têm essa sensibilidade. Então eles são aglutinados no interior da gelatina que compõe a emulsão. Outro corte transversal, onde tem as camadas aí, ó, né, da base, camada adesiva, a emulsão, a camada protetora. E partes individuais. Então a base é de poliéster, né? Ela é fina, transparente, plana, impermeável. A camada protetora é uma fina camada, como se fosse um verniz, para proteger a emulsão durante a manipulação do filme. A emulsão está em ambos os lados do filme, porque o filme tem emulsão dupla, né? Ele pode ser sensibilizado em uma face ou na outra. A espessura dela é uniforme. E aí, na emulsão é onde estão aglutinados os cristais de sais de prata. A gelatina é uma substância colóide, gomosa, obtida de osso e pele de animais. Quando em contato com a água, ela absorve a água e entumecimento dela é que a gelatina ela absorve a água e aumenta o seu volume. Então fica mais fácil quando ela aumenta o volume, fica mais fácil na hora do processamento para que os químicos interajam nela para que atinjam os aletos de prata sensibilizados pela radiação. Então aqui eu tenho um desenho esquemático, como é que é um cristal, né? Como é que é um brometo de prata dentro da gelatina. Um outro corte transversal de uma película radiográfica, onde mostra as bases, as camadas adesivas, as camadas protetoras. A camada adesiva que une a base à emulsão. E os filmes intraorais propriamente dito, que eles não possuem ecrã. Então quem vai sensibilizá-los é a exposição direta, o raio-x propriamente dito que vai sensibilizá-lo. Mas para que ele seja sensibilizado, mas com pouca dose de radiação, a emulsão é mais espessa. Ou seja, eu tenho mais cristais, mais brometos de prata aglutinados na emulsão. A espessura da camada de emulsão do filme odontológico é muito maior do que a espessura da camada da emulsão do filme do raio-x médico, por exemplo. Então, justamente por quê? Porque ele vai ser sensibilizado só pelo raio-x. Isso eu estou falando em radiografias intraorais, intrabucais. Os filmes são classificados de acordo com a sensibilidade dele.
Eu tenho filme A, B, C, D, E e F. Então, quer dizer, o mercado tem essa gama de filmes aqui. Então, tem preços e gostos para todos, né? Mas, atualmente, os mais fabricados é da categoria E e F, que são os mais sensíveis, justamente pensando em proteção radiológica. Menos quantidade de radiação, eu consigo sensibilizar o meu filme. Isso é sensibilidade de um filme radiológico. Então, sensibilidade é o quê? É a resposta, a eficácia dessa exposição. Com pouca exposição, eu consigo uma sensibilidade boa. O contraste radiológico, ele é responsabilidade do quilovolt, certo? Eu tenho o contraste radiológico proveniente do filme propriamente dito e tenho o contraste proveniente do objeto, do paciente. Então, esses dois contrastes aqui formam a minha diferenciação de tons entre as densidades. Então, eu tenho muitos tons de cinza entre o preto e o branco, ou poucos tons de cinza entre o preto e o branco. E a densidade é o quê? O grau de enegrecimento que é conseguido através do MAS. Vou tirar isso aqui que está atrapalhando aqui. Tira ele em cima. E aqui está um lembrete. É dada pelas diferenças de tonalidade de cinza de um filme. Quanto maior é o enegrecimento, maior é a densidade, é lógico. Então, para não ficar um samba do crioulo doido, vamos colocar assim, cada fabricante, cada um fazer a sua emulsão de uma forma. Então, tentou-se fazer uma forma homogênea. Então, o que é sensibilidade? Se eu tenho na emulsão do meu filme cristais de prata muito grandes, então pouca quantidade de radiação enegrece eles, porque eles são muito grandes, então qualquer quantidade de radiação enegrece ele. Então eu tenho um filme com maior sensibilidade, mas em compensação tudo é custo e benefício. Se eu tenho muita sensibilidade com pouca radiação, eu perco qualidade de imagem. Se eu tenho cristais menores, para sensibilizar esses cristais menores, eu preciso de mais quantidade de radiação. Aí sim, eu vou ter uma maior nitidez e um maior detalhe da radiografia. Mas, em compensação, o meu paciente recebe um pouco mais de radiação. Então, para não ser muito além e nem muito aquém, e pensando, ou eu não vou fabricar tão muito pequeno, e o outro fabricar nem tão grande assim. Nós vamos todos fabricar cristais médios. Os cristais médios têm uma sensibilidade, um contraste, um detalhe, uma rapidez mediana. Isso levando em consideração a proteção radiológica, principalmente no raio-x odontológico, porque a maioria dos feixes de radiação estão muito próximos da tireoide e do cristalino, que são órgãos altamente sensíveis à radiação. A radiosensibilidade deles é muito alta. Porque o cristal pequeno, eu ganhava detalhe, mas eu tinha que ter mais quantidade de radiação. No cristal grande, pouquinha radiação, mas de compensação eu perdia detalhe. Então todo mundo hoje fabrica os cristais medianos. Porque tem que ter equilíbrio entre sensibilidade e nitidez. Não adianta eu ter muito ou pouco sensibilidade e perder nitidez. E não adianta eu ter muita velocidade sem levar em consideração a radioproteção. Então tudo é custo e benefício. O que é benéfico? O benéfico aqui é que todo mundo saiu ganhando. Os fabricantes, os usuários e os operadores. E além de tudo, o equipamento radiológico, que a durabilidade do equipamento aumentou. Por que aumentou? Porque
se eu tenho um filme com sensibilidade baixa, eu preciso de muita radiação para sensibilizá-lo. Então, para mim gerar muita radiação, eu vou desgastar o meu equipamento radiológico, certo? E pelo contrário, se eu tenho uma sensibilidade alta, pouquíssima quantidade de radiação sensibiliza. Eu não desgasto o meu equipamento, mas em compensação eu perco o detalhe. Então eu tenho que chegar no meio termo. Eu tenho que ter uma sensibilidade intermediária, para que não seja nem além e nem aquém. Mas a sensibilidade do filme não depende só do operador, não depende da sua seleção, não depende só do filme, depende do processamento. Então, qual o tipo de químico? O revelador e fixador. De qual fabricante que é? De uma marca conceituada no mercado ou de um fabricante de fundo de quintal? Isso vai interferir. A concentração, você não compra 40 litros, você compra uma quantidade X, 16, 18 litros, para ser diluído e ser transformado em 40 litros. Então, o grau de concentração, o grau de diluição desse químico, como é que foi feito? Isso vai interferir também na sensibilidade. A taxa de reposição, à medida que você vai usando, o químico vai evaporando e ele vai perdendo a sua concentração, o seu poder de solução. Então isso tem que ser reposto. Mas como está sendo essa taxa de reposição? Está sendo ideal ou o seu patrão ou você é muito pão duro e diminui essa taxa? E o tempo? Quanto tempo esse químico fica ali preparado, exposto? Porque o químico, em contato com a claridade, em contato com o oxigênio, ele oxida. Então, quanto tempo, se você tem um volume muito baixo, não adianta você querer fazer 40 litros. Você tem que fazer uma quantidade de químico proporcional ao seu volume de trabalho. A gente já sabe as responsabilidades do KV e do MAS, né? KV é qualidade, MAS é quantidade. MAS é a quantidade de número de elétrons provenientes do cátodo. Tensão é a velocidade que eu dou a esses elétrons para que eu tenha um feixe de radiação mais energético. O kilovolt é responsável pelo contraste radiológico, responsável pelos tons de cinza, e o MAS é responsável pela densidade radiológica. Indiretamente também interfere no contraste. O MAS é o responsável pela exposição, pelos tons pretos e brancos. E o KV. Então a somatória dos dois é que vai me dar uma qualidade de imagem odontológica perfeita. Tanto no raio-x médico quanto odontológico, quando o filme é sensibilizado, eu tenho nele uma imagem. Essa imagem ainda não é visível, não é real. Essa imagem é considerada uma imagem latente. E o processamento radiográfico é que vai transformar essa imagem latente em uma imagem visível através da revelação e através da fixação. E na área odontológica, os filmes são classificados de acordo com o uso, a técnica. Então eu tenho filmes intraorais, onde ele é colocado no interior da cavidade bucal. Filmes extraorais, que é externamente a cavidade oral. E filmes para duplicação, tanto intra quanto extra. São filmes para conseguir as imagens idênticas em uma única exposição. Então eu tenho aqui uma radiografia oclusal, que o filme é colocado no interior da cavidade oral, uma periapical,
outra periapical e uma interproximal. E uma radiografia veterinária, que é uma técnica oclusal, que o filme é colocado dentro da cavidade oral, e aquele aparelho que eu falei com vocês na aula de aparelhos, que é aquele aparelho de raio-x portátil, que ele cabe na palma da mão, que o operador está segurando, e com a luva plumbífera ele está segurando o chassi, e esse escudinho aqui, esse escudo, é plumbífero, é uma proteção radiológica. O filme intraoral ele é revestido por um plástico, né? E essa face aqui, essa face lisinha, ela fica voltada para o tubo de raio-x. Ela que fica em contato com o dente e essa face voltada para o tubo de raio-x. Então eu tenho um envoltório de plástico, um papel preto e uma lâmina de chumbo. Então eu rasgo esse plástico, retiro os componentes aqui no interior e processo o meu filme radiológico. Cada estrutura dessa, a lâmina de chumbo, o papel preto e o plástico, tem a sua responsabilidade. Não estão ali à toa. O envoltório plástico tem essas propriedades aqui, essas capacidades, por isso que ele está ali, certo? Protege contra a luz, é a prova d'água, por causa da saliva, tem as bordas arredondadas para não ferir a cavidade oral, e o lado que não vai ficar exposto, que não vai receber, que não vai ficar direto para o tubo, ele tem as especificações do fabricante. Esse aqui, por exemplo, nós estamos fazendo uma propaganda da empresa dele, né? E tem as especificações do filme, sensibilidade, quantidade, marca e assim sucessivamente. O cara faz o merchandising dele. O papel que envolve, né, é para proteção contra a luz. E tem uma lâminazinha de chumbo. Essa lâmina de chumbo tem várias finalidades. Evita a radiação retroespalhada, dá um pouco mais de rigidez à película. Então tem a sua propriedade. Agora, se por acaso você coloca o filme invertido, não percebe, coloca invertido, na hora que você processar o filme, ela vai aparecer as marcas da lâmina de chumbo, que ela é gravada, ela tem essas marcas justamente para você saber o que aconteceu no momento da exposição. O filme tem um picotezinho, certo? Esse picote serve de orientação. Então, o lado que vai ficar voltado para o tubo de raio-x, o tubo que vai ficar voltado para o técnico, a parte do filme que vai ficar voltada para o tubo, quer dizer, então serve de uma marcação para depois você saber se é do lado direito ou do lado esquerdo através da área picotada registrada na imagem. Os filmes também são classificados de acordo com o tamanho, certo? O filme intraoral na técnica periapical, seja ela do paralelismo ou da técnica do obstetriz, o filme classificado 1.0 é desse tamanho aqui, o infantil. E o 1.2 é o filme adulto, que é maior, proporcional à cavidade oral, lógico. Só tem aqueles dois tamanhos. Agora, o intraoral interproximal, que é uma radiografia que aparece as coroas superiores e inferiores dos dentes, você já tem uma gama maior de tamanhos. E a classificação é 2.0, 2.2 ou 2.3. E daqui estão os respectivos tamanhos dentro. E o oclusal é um filme maior, né? É considerado 3.4. O tamanho dele é maior, porque ele praticamente
ele entra na cavidade oral e abrange uma área maior. E o filme duplo, que dentro desse invólucro plástico tem duas películas. Isso eu vou obter duas radiografias idênticas. Uma vai servir de cópia para o arquivo, ou do dentista, e a outra é para o paciente. Né? Todos nós sabemos que muitos reconhecimentos feitos no IML é através de arcada dentária e através de radiografias. Certo? Então o dentista ele tem que ter um arquivo onde ele guarde. Mas às vezes o paciente também quer uma imagem para ele. Então utiliza-se um filme duplo, que você tem duas radiografias em uma única exposição. E os filmes radiográficos extraorais, aqueles exames que o filme fica fora da cavidade oral. A constituição é a mesma, o filme é praticamente, a constituição dele é a mesma. Só que aqui tem um porém. Ele pode ser sensível ao raio-x e à luz. Mas como ele é mais sensível à luz, ele tem o ecrã. Então quem vai sensibilizá-lo é a luz proveniente do ecrã. Ele é sensível à luz verde e à luz azul. Só que a luz verde sensibiliza o pouco com menos radiação. Então todo mundo, os fabricantes, os usuários, hoje só utilizam o filme base verde, porque são sensibilizados pela luz proveniente do ecrã no espectro do verde. Com isso, diminui a quantidade de exposição. E as outras particularidades do filme aí. As telas intensificadoras de ecrãs, elas têm a sua característica, né? Elas absorvem radiação e emitem luz. Essa luz no espectro do verde, que vai sensibilizar o filme na forma mais condizente e com menos dose de radiação. Então, antigamente, até alguns anos atrás, os ecrãs eles eram utilizados, tinham a base sulfato de zinco, que eram as telas fluorescentes dos aparelhos de fluoroscopia. Hoje em dia, você tem dois tipos de teleintensificadores. Você tem o teleintensificador de tungstato de cálcio, que emite luz no espectro azul, e você tem os ecrãs compostos de terras raras. Fala-se terras raras, não é porque é raro encontrar ele na natureza. E ele é composto de, ou pode ser gadolínio, ou pode ser lantânio, ou pode ser ítrio. Esses cristais emitem luz da região do espectro do verde, ou seja, pouca quantidade de radiação, alta concentração de luz, alta sensibilização do filme. Então eu tenho o ecrã aqui, ó, certo? Que quando ele recebe radiação, ele converte essa radiação em luz no espectro verde, que vai sensibilizar o meu filme. Uma pequena quantidade de radiação é o suficiente para que ele emita luz. E como o filme é muito mais sensível à luz verde, então proteção radiológica
o meu paciente está recebendo totalmente. Então está o espectro da luz aqui, ó, né? Então, no espectro verde, o meu filme é muito mais sensível do que ao azul que era utilizado aos tempos atrás. Porque quando ele era sensibilizado pelo espectro azul, ele só era sensível a esses tons aqui. Hoje não. Hoje ele tem uma gama maior de sensibilização. A gente acha que não representa nada. Mas olha aqui, ó. O uso do ecrã reduz a exposição do paciente em 50 a 100 vezes, comparado àquilo que seria exposto diretamente pelo raio-x. Então é muita coisa. Quando o feixe de radiação quando atinge o cristal ele emite luz, ele tem essa propriedade aqui de fluorescência. Acabou o raio-x, acabou a luz. Então a fluorescência ela só acontece no momento do estímulo. É igual a lâmpada fluorescente. Quando você acende, beleza. Quando você aciona o apagador, ela interrompe. Então ela é instantânea. Acabou o estímulo, acabou a fluorescência. Acabou o milho, acabou pipoca. Esse fenômeno de transformar um tipo de energia em outra chama-se luminescência. A luminescência pode ser através da fosforescência ou através da fluorescência. Então, um cristal de fósforo absorve radiação, emite uma outra energia, numa outra frequência, em tom fluorescente, luz. Então, isso é a capacidade que o ecrã tem de transformar uma energia em outra. Então está aqui, ó. O material é luminescente e a luz emitida chama-se luminescência. Essa luminescência pode ser dessas duas formas. Então aqui que nós falamos no slide anterior, certo? O tungstato de cálcio emitia luz na intensidade do azul, certo? Que no raio-x médico e do odontológico ele foi abolido, hoje ainda é utilizado no raio-x industrial. Agora, no raio-x médico e odontológico, eu preciso de ecrãs que emitam luz na faixa do verde, que são os de terra rara. Absorvem 50% dos fótons de raio-x. Ou seja, eu preciso praticamente do dobro de radiação para utilizar outro tipo de sensibilização que não seja de base verde. Então tá aí o filme, a quantidade de radiação atingindo o objeto, né? Atinge o ecrã. Esse ecrã vai fazer a transformação de radiação em luz, e a luz proveniente é no espectro do verde. Hoje, igual no raio-x médico, a tendência ainda não acabou porque está caro, certo? É a radiologia digital, certo? Em vez de ter o filme, você tem sensores. Esses sensores vão ser colocados no interior da cavidade oral, e esses sensores que vão detectar são placas de fósforo, sensores eletrônicos, que praticamente é uma exposição direta. O próprio sensor emite sinais que a imagem vai ser projetada numa tela de computador, onde vão ser projetadas e armazenadas e processadas de forma direta.
Existe, é claro, um ganho, né, no sistema digital, é lógico. O que não fez ainda que todo mundo abolisse e fosse para o digital é o preço, né, que ainda é caro, mas é um caminho sem volta. Todo mundo está querendo a comodidade, todo mundo está querendo a praticidade e todo mundo querendo ganhar espaço. E quando você tem um processamento digital, você elimina câmara escura, você elimina processadora, você elimina químicos, você ganha espaço, você otimiza o seu atendimento na sua clínica. E além de tudo, o sistema analógico, às vezes ele era muito cruel. Às vezes pequenas falhas de densidade ou de contraste não tem como você recuperar. Às vezes a sua seleção de kilovolt, de MA ou de tempo de exposição foi um pouco equivocada para aquele tipo de exame. E às vezes uma falha na densidade, no contraste, você não tem como corrigir. E no sistema digital você consegue corrigir. Uma gama de 30% você consegue corrigir isso. Então com isso você tem um ganho muito grande. E termos de proteção radiológica, o índice de rejeições, de repetições de exames caiu e muito, né? Além de você ter a praticidade. O exame pode ser visualizado em qualquer parte, sem ser a presença de um negatoscópio, sem ter visto contra a luz. A redução da dose do raio-x, que eu já falei. Facilidade do processamento, você tira tudo aquilo que você tinha ocupando o seu espaço e você tem um ganho. Você tem a imagem no computador que você pode trabalhá-la, você pode ampliá-la, você pode modificá-la, você só não pode alterar coisas essenciais da anatomia, mas você pode ampliar uma imagem, você pode detectar, você pode minimizar, magnificar. Você tem um ganho muito grande. E além de tudo, o ganho de área física, igual nós estamos falando. Nada é da minha cabeça, certo? Muito obrigado. E até a próxima, se Deus quiser aí. Alô? Um abraço, foi um prazer e